Uma boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Saúdo também aqueles que nos acompanham por meio da transmissão desse culto. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Essa é a nossa sexta exposição nessa carta e depois de quase 2 meses nós vamos concluir o capítulo 1. Pela graça do Senhor, meu objetivo é que nós possamos concluir nessa noite. E assim, podermos aprender algumas lições desse texto, depois dessa pregação dessa noite. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao versículo 23. A nossa sexta exposição tem por tema uma oração pastoral. Paulo era pastor dessa igreja, foi o fundador dela. Ele se encontrava preso por causa da pregação do evangelho e ele ouviu falar na prisão domiciliar na cidade de Roma que a igreja, os crentes na cidade de Éfeso, eles estavam angustiados porque o seu pastor estava preso. E eles estavam não somente angustiados, mas estavam preocupados e eles estavam em oração pela vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo fica sabendo dessas notícias, ele escreve de pronto essa carta, juntamente com algumas outras, que nós denominamos como as cartas de prisão, Efésios, Colossenses, Filemão, as cartas que Paulo escreveu logo depois, na sua segunda prisão, a Timóteo. Ele escreve essa carta aos Efésios para trazer o conforto e um consolo àqueles irmãos, para deixar ciente de que a igreja não depende de homens, mas que a igreja depende de Cristo Jesus. E ele trata isso nesses primeiros capítulos que nós vimos em pregações anteriores, quando Paulo vai afirmar que a igreja não é ideia do homem, que a igreja não é ideologia humana, mas que a igreja ele é um plano eterno do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele conclui esse capítulo 1, essa introdução dessa carta, orando ao Senhor. E é com base nessa oração de Paulo que nós vamos extrair algumas lições para as nossas vidas nesta noite. Creio que todos encontraram em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor, que é inerrante, que é suficiente e que é infalível. Por isso, também eu, versículo 15, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche
em todas as coisas. Até aqui a leitura do texto. Permaneça com a sua Bíblia aberta, nós ainda vamos voltar a esse texto mais uma vez nessa noite. Feche apenas seus olhos, eu vou convidá-los a mais uma breve oração nesse instante. Senhor, nós te louvamos. Louvado e exaltado seja o teu santo nome aqui nessa noite. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a tua fidelidade. Esse já seria um motivo de sobras para nós adorarmos o teu nome, para nós agradecermos ao Senhor. Mas nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu Filho, que deu a sua vida em nosso lugar naquela cruz, derramando o teu precioso sangue para perdão dos nossos pecados. Te louvamos pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, é a garantia de que Cristo perdoou a nós e de que nós somos teu, ao mesmo tempo que Ele é o selo, aquele que nos garante e nos comprova de que o sangue de Cristo é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pelo teu povo que aqui se reúne nessa noite. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor possa falar conosco, de maneira que o teu nome seja glorificado acima de todo nome, que a tua igreja seja edificada nesse lugar. É o que nós te rogamos, e por tudo mais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Você já orou pela igreja hoje? Se a sua resposta foi sim, pastor, eu já orei pela igreja hoje, qual foi o teor da sua oração? O que você pediu a Deus em relação à igreja local? Talvez você tenha orado para que Deus nos ajude, para que nós possamos estender as tendas, porque os irmãos já perceberam que os nossos cultos têm ficado meio que apertados. E nós precisamos alargar as tendas. Talvez a sua oração foi para que a nossa igreja seja uma igreja mais visível nesse bairro que é tão gigantesco e nessa cidade tão populosa. Talvez a sua oração tenha sido para que Deus nos traga mais pessoas para juntos dar as mãos, caminharmos juntos, servirmos ao Senhor juntos. Talvez a sua oração seja para que a igreja se torne mais agradável, para que ela seja mais amigável, para que ela seja um lugar, um ambiente prazeroso, onde as pessoas possam chegar e possam sentir um clima agradável, um ambiente bom para congregar juntamente com a sua casa, com a sua família. Talvez a sua oração tenha sido para que o nosso departamento infantil cresça, com mais professoras capacitadas, que a nossa EBD expanda com mais professores capacitados. Talvez a sua oração tenha sido nesse nível, nesse trajeto, nessa trajetória. Mas o que nós percebemos, meus irmãos, nessa oração que o apóstolo Paulo fez e escreveu, é que a oração do líder ou da liderança da igreja não deve ser tão fincada nesse propósito, tão imbuídos nesse objetivo de crescer, de se expandir, de ser uma igreja visível, de ser uma igreja relevante. Talvez você já tenha ouvido pastores dizer que a nossa igreja ela precisa ser relevante na nossa sociedade. Você já se perguntou qual é o teor da oração da liderança da igreja local? O que o pastor ora? Você já se perguntou? O que os presbíteros oram? O que os diáconos, os oficiais? O que as lideranças das sociedades internas, o que elas oram, o que eles pedem por cada departamento, por cada sociedade? Talvez nessa noite você já está pensando, pastor, estou pronto para esperar terminar o culto e vou perguntar a Inácia o que é que ela ora pela SAF. Faça isso, é um exercício que nós devemos fazer. Paulo nos ensina, meus irmãos, que o teor da oração da liderança da igreja deve ser para que Deus abençoe os membros da igreja local, para que os membros da igreja local estejam envolvidos com a sã doutrina, com o evangelho, para que a igreja local, bem como a sua membresia local, eles possam ter sede e fome da palavra do Senhor, não somente de crescer numericamente, mas crescer também com a palavra de Deus.
A nossa oração enquanto líderes deve ser envolvidos com a palavra do Senhor. E Paulo vai nos instruir sobre como nós devemos orar a Deus relacionados à igreja de Deus. Alguns comentaristas vão dizer que o que nós temos diante de nós é uma síntese perfeita, as características de uma oração pastoral pela igreja local. E esse é o tema da nossa oração, da nossa exposição dessa noite. Uma oração pastoral. Mas antes, meus irmãos e irmãs, de nós observarmos o conteúdo da oração do pastor Paulo, bem como quais os pedidos que Paulo tinha quando ele orava em relação à igreja, nós precisamos analisar qual era o sentimento do pastor em relação à membresia, em relação à igreja local. Nós já vimos na série de exposições que nós fizemos no domingo pela manhã, no livro de Josué, que o sentimento que Josué tinha para com o povo de Israel era um sentimento de gratidão, porque ao final da vida de Josué, ele reúne todo o povo e ele afirma que todo o povo foi fiel e zeloso para com o mandamento do Senhor. Enquanto Josué era vivo, o povo era fiel a Deus. Mas qual é o sentimento que Paulo tem quando ele lembra dessa igreja? E aí eu queria ver com os irmãos o que Paulo nos diz. Ele deixa escrito na sua carta. Qual era o sentimento de um pastor relacionado à sua igreja local? Olha o que ele diz no versículo de número 15. Ele começa com as seguintes palavras: por isso, e aqui surge uma pergunta: por isso o quê? Paulo obviamente não disse por isso do nada. Ele vinha numa sequência de pensamentos lógicos até chegar ao versículo 15 e dizer, resumindo o que eu acabei de tratar com os irmãos, e aí os irmãos que já têm nos acompanhado desde o início dessa série, têm lembrado o que Paulo vem tratando anteriormente. Paulo vem tratando sobre as bênçãos que nós recebemos do Deus Pai. Que bênçãos são essas? Eleição, desde antes da fundação do mundo, e predestinação. Paulo vem tratando sobre as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Que bênçãos são essas? Que Cristo nos resgatou do império das trevas e que Cristo perdoou todos os nossos pecados. Paulo vem tratando sobre as bênçãos que nós recebemos do Espírito Santo. Que bênçãos são essas? O Espírito Santo selou a nossa vida. Nós temos um dono, nós temos um Pai, nós temos um Supremo Pastor, e não somente isso, o Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Ou seja, nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Aí Paulo conclui das seguintes palavras: depois que eu disse o que eu disse sobre eleição, predestinação, justificação, adoção, selo, garantia, penhor, por isso, porque o Pai fez isso, o Filho fez isso, o Espírito Santo fez isso. Aí Paulo diz, versículo 15, por isso o que, Paulo? Olha o que diz versículo 15: por isso também eu, Paulo, o pastor de vocês, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Pausa aqui, porque nós não podemos passar adiante sem analisar esse versículo 15. E talvez seria tema para uma pregação só o versículo 15. Se nós pudéssemos pregar apenas o versículo 15, certamente o tema seria as características da igreja de Éfeso. Duas características que Paulo menciona aqui. Mas é interessante, antes de nós vermos as características, perceba particularmente o que Paulo diz: eu ouvi falar a respeito de vós. Tinha chegado aos ouvidos do apóstolo Paulo algo relacionado a essa igreja local. E aqui é um primeiro ponto importante para nós analisarmos. Paulo ouviu falar sobre os irmãos da igreja de Éfeso. É interessante porque Paulo ouviu falar muita coisa. Por exemplo, quando Paulo ouve falar que os irmãos da igreja da Galácia
estavam voltando às velhas práticas, Paulo chega a escrever os Gálatas e diz o seguinte: ó insensatos Gálatas. Ele ouviu falar que os irmãos da Galácia estavam virando as costas para Deus, para o verdadeiro evangelho, e abraçando outro evangelho. Paulo ouviu falar, por exemplo, o que estava ocorrendo na igreja de Corinto. Lembra a igreja de Corinto? Complicada, difícil. E talvez você pense, na minha igreja é que é difícil. Eu queria trazer esse exercício para casa, para você fazer em casa. Leia em casa a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aí você vai chegar à conclusão de que a igreja de Corinto é pior do que a sua. Deu mais trabalho do que a sua igreja local. Paulo ouviu falar que na igreja de Corinto haviam subgrupos. Haviam irmãos na igreja de Corinto que estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou apóstolo, de Apolo, perdão, e eu sou de Cristo. 4 grupos na igreja de Corinto. E Paulo escreve a carta aos primeiros Coríntios para dizer: por acaso foi Paulo crucificado por vocês? Por acaso Cristo está dividido? Por acaso foi Pedro ou Apolo que deu sangue para perdoar os seus pecados? Resposta: não. Aí Paulo diz: então por que grupinho dentro da igreja? Paulo ouviu falar o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. O que é que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Ele diz no versículo 15, e aí vem as 2 características da igreja de Éfeso. Paulo diz que na igreja de Éfeso havia fé, mas não era fé na fé. A fé não é o fim último da nossa esperança. Paulo diz que havia fé genuína, porque Paulo vai dizer a fé no Senhor Jesus Cristo. Não era fé no homem, não era fé no líder, era fé centrada em Cristo Jesus. Havia fé genuína, mas havia uma segunda característica, que Paulo vai dizer no versículo 15: havia amor de uns para com os outros. Ou seja, as 2 características da igreja de Éfeso: fé e amor. E aqui, meus irmãos, diante desse versículo 15, surge uma pergunta, né? Mais uma, né? O que as pessoas ouvem falar, ou o que as pessoas falam quando se toca o nome Quarta Igreja Presbiteriana? O que as pessoas falam de nós? Ou o que as pessoas ouvem falar da nossa igreja local? Nessa igreja tinha fé, nessa igreja tinha amor, que são as 2 coisas que devem caracterizar uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja verdadeira: a fidelidade a Cristo e o amor para com todos os santos. Essa igreja obedecia ao mandamento do Senhor. Lembra que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2? Amarás ao Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu coração, e ao teu, como? Ponto para a igreja de Éfeso. Paulo diz: eu tenho ouvido falar que aí na igreja tem fé genuína e tem amor para com todos os santos. Em outras palavras, a igreja de Éfeso era caracterizada por um duplo amor. Eles amavam a Cristo, mas eles também amavam aos irmãos. Essas 2 características repousam sobre a nossa igreja local. Nós somos uma igreja que amamos a Cristo acima de tudo. Nós somos uma igreja que evidenciamos esse amor a Cristo, no amor que nós temos uns para com os outros. Nós devemos lembrar sempre, meus irmãos, que em cada momento que nós amarmos ao Senhor, inevitavelmente nós iremos amar ao nosso irmão. Percebe que aqui não há amor com acepção? Paulo diz: existe fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. Eles se amavam igualmente, eles se amavam de igual modo, a tal ponto de que a dor do meu irmão é também a minha dor, de que a alegria da minha irmã é também a minha dor. É essas características que nós vemos apenas no versículo 15.
quando o apóstolo João vai escrever a sua primeira carta, eu vou pedir aos irmãos da mídia para colocar aí 1 João capítulo 4, versículo 20 ao versículo 21. João vai tratar também sobre isso. Perceba que não há desconexo, não há separação. Eu amo ao Senhor, mas eu não vou com a cara de fulano. Você está se enganando, porque você não pode amar a Deus e odiar o seu irmão. Perceba o que João diz, 1 João capítulo 4, versículo 20 e versículo 21. Se alguém diz o que, irmãos? Amo a Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, eu tenho fé no Senhor, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, eu cultuo ao Senhor, a minha vida é do Senhor. Bom, você tem uma parte, mas, aí João continua, amo a Deus e odeio a seu irmão, é o quê? É mentiroso. Então a gente continua. Quem é o pai da mentira mesmo? Não existe um terceiro pai. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Satanás é o pai da mentira. E João está dizendo aqui: ama a Deus, odeia o irmão. Você é filho de quem? Do diabo. Mas pastor, o senhor está dizendo que dentro da igreja existem os filhos do diabo? Eu não, é João. É João quem está dizendo. Ama a Deus, mas a minha língua coça para falar mal do irmão. Você é filho do diabo. Aí João continua dizendo: pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu amo a Cristo, mas eu não gosto da igreja. Você está no lugar errado. Você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Amo o noivo. Perceba que desconexo. Eu amo o noivo, mas eu não vou com a cara da noiva. Eu amo o noivo, eu quero relacionamento com Jesus, mas eu não quero me envolver com a igreja local. Meu querido irmão, eu queria lhe afirmar, baseado nessa palavra: você não é filho de Deus, você não ama a Deus, você está mentindo para você mesmo. O chamado de João e as duas características que nós temos aqui na igreja de Éfeso é fé no Senhor e amor para com todos os santos. Pastor, mas eu não vou muito com a cara daquela irmã, ela é cheia de defeito, ela tem problema, ela fala demais. Minha irmã, você também é cheia de defeito. Eu vou sair dessa igreja, é uma igreja difícil, é uma igreja complicada, eu vou procurar uma igreja perfeita. Morra! Aí você vai encontrar a igreja perfeita. Nesta vida nós não encontraremos uma igreja perfeita. O que nós encontraremos é uma igreja que tem fé em Cristo e amor para com os demais santos. É uma igreja genuinamente evangélica, que preza pela palavra de Deus. Perceba, não adianta absolutamente nada conhecermos sobre a doutrina de Cristo e não amarmos o nosso irmão. Nós seremos semelhantes aos fariseus, que tinham muito conhecimento, mas não tinham amor. E sabe o que é mais triste, meus irmãos? Que nós estamos observando aqui as características dessa igreja. Mas quando em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, o próprio Jesus vai fazer com que o apóstolo João escreva a carta às 7 igrejas. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. E sabe o que Jesus diz em relação a essa igreja? Depois da morte do apóstolo Paulo, depois que muitas gerações passaram, Jesus disse o seguinte: tens contudo que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus diz: você é uma igreja zelosa. Jesus diz: você é uma igreja que tem doutrina.
Vocês colocaram à prova os falsos apóstolos e descobriram que não são apóstolos. Ponto para vocês. Mas eu queria dizer algo a vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Arrepende-te, lembra-te, arrepende-te e volta ao primeiro amor. A igreja de Éfeso não era um grupo fechado. Não era, meus irmãos. Não estava dividida em torno de questões pormenores. A igreja de Éfeso não estava dividida em estrelas. Mas na igreja de Éfeso tinha fé e trabalho. Fé e trabalho. Pessoas que chegavam a essa igreja não por causa da beleza do templo, não por causa das pessoas da comunidade, mas por causa da beleza e do envolvimento dos crentes. Eram irmãos que se amavam, eram irmãos que se preocupavam uns com os outros. E aqui é um ponto, meus irmãos. A igreja de Éfeso não era uma igreja perfeita. Nós também não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja amada. E esse é o chamado para nós. Perceba, antes de Paulo fazer qualquer oração, Paulo diz o seguinte: eu ouvi falar. Isso treme as bases, não treme? Aqui as pessoas têm a dizer em relação a você. Se eu perguntasse nessa noite ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho, de universidade, de escola, filhos que aqui estão nessa noite, que são crentes. Se eu perguntasse aqui à sua mãe, ao seu pai, pais e crentes que aqui estão nessa noite, se eu perguntasse aos seus filhos, quem são eles em casa? Longe dos olhos do pastor, longe dos olhos dos presbíteros, quem é você quando ninguém está vendo? O que eles diriam a respeito de você? Maridos, se eu convidasse a sua esposa aqui na frente para dizer e detalhar quem é você dentro de casa, o que ela iria dizer? Mulheres, esposas. Alguém já disse, Dr. Moody, evangelista bastante conhecido, ele diz o seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Na igreja é crente, se veste de crente, usa a Bíblia de crente, linguajar de crente. A paz do Senhor, irmãos, termina o culto, nem te conto. Chega em casa, dá trabalho aos pais. Mas na igreja, todo mundo junto. O que as pessoas têm a dizer em relação a você? Paulo ouviu que na igreja de Éfeso tinha fé e amor. Agora, qual é o sentimento de Paulo? Olha o versículo 16. Versículo 15 nós temos o que ele ouviu, que o pastor ouviu, o que chegou ao ouvido do pastor. Aí vem o sentimento dele, versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Que coisa maravilhosa. Quando chegou aos ouvidos de Paulo, em Éfeso tem um grupo pequeno, é verdade, mas tem um grupo que tem fé genuína e amor para com todos. O coração de Paulo se alegrou. É como se o pastor Paulo dissesse o seguinte: louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvado seja Deus pelo que Deus tem realizado no meio de vocês. Louvado seja Deus pela vida de cada um individualmente, pela comunidade dos santos. E aqui a pergunta que eu fiz no início: você orou pela igreja local hoje? Você já agradeceu a Deus pelo que Deus tem feito em nossa igreja local no ano de 2024? Você já agradeceu a Deus porque o Senhor tem sido bondoso para com a nossa igreja local? Perceba, nós investimos na treliça
e os irmãos que estudaram ano passado relembram muito bem o que é a treliça. Nós temos investido na estrutura da nossa igreja. Perceba, meus irmãos, nós temos investido na vida dos nossos irmãos. Nós temos investido com ofertas missionárias para do Carmo, para o presbítero Zé Carlos, lá em Fagundes. Nesse ano tivemos tantos batismos, pública profissão de fé, recebimento de novos membros, confraternizações. Nós tivemos o retorno da nossa UPA, os cursos que aqui foram proporcionados, curso de homilética, de hermenêutica, de teologia reformada, o que nós estamos estudando na terça-feira sobre a nossa identidade presbiteriana. Perceba, meus irmãos, investimento no departamento infantil, investimento no tempo em que nós nos reunimos. Deus tem sido bom para com a nossa igreja local. E há motivos de sobras para nós agradecermos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E nós podemos afirmar, como o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E não teríamos tempo aqui nessa noite para contar, como diz o nosso hinário presbiteriano, presbítero Carlos. Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Certamente você tem motivos de sobras para agradecer ao Senhor. Pastor, estou enfrentando uma luta terrível. Mas você tem motivos para agradecer ao Senhor, porque mesmo em meio às lutas, o Senhor não tem nos abandonado. Eu louvo a Deus, diz Paulo, pela vida de vocês. Eu louvo a Deus, diz Paulo, pelo que Deus tem feito no meio de vocês. Meus irmãos e irmãs, chegamos no último mês de dezembro de 2024, contemplando as obras e as bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja local. Esse ano foi corrido. Era terminando uma classe de discipulado, já tinha gente, pastor, o discipulado vai começar quando? Terminamos agora a outra em setembro, recebemos novos membros em outubro. Semana passada estávamos aqui reunidos, recebendo novos membros. E já tem gente perguntando, pastor, o discipulado começa quando? Porque eu quero me tornar membro aqui da igreja. Nós temos crescido não somente em estatísticas, não somente em números, não somente em quantidade, mas em qualidade. Deus tem nos abençoado, meus irmãos, poderosamente. Estamos concluindo o ano, mais um ano, fechando o caixa da nossa igreja local, com a certeza, não estamos devendo nada a ninguém, a não ser o amor. As contas pagas, as ofertas enviadas. Após o culto nós teremos a cantina, e todo o valor arrecadado será enviado, todo por completo, para o campo missionário. Fagundes está tudo pago. E a previsão orçamentária do ano que vem é desafiadora, é aumentar. Amém, irmãos? Nós não estamos retrocedendo, nós estamos avançando, pela graça de Deus, é aumentar. Eu não posso falar aqui porque não é o horário, não é o local, mas temos um desafio aí tremendo, meus irmãos, para o próximo ano. Os bons entendedores entenderão. Aquilo que a quarta igreja tinha deixado de enviar para o Supremo Conselho, o próximo desafio para o próximo ano é reenviar novamente. Perceba os desafios. E é pela fé. Pela fé, presbítero. Vivemos por fé. Fé no Senhor e amor para com todos os santos. Paulo se alegra. Há como se entristecer diante disso? São poucas questões que eu trouxe aqui nessa noite para a gente agradecer a Deus. Climatização, televisão, investimento na mídia,
pintura da igreja, departamento infantil, a nossa UPA. Meus irmãos, todas as sociedades já fizeram as suas eleições, tudo tranquilo para a glória de Deus. A nossa igreja está caminhando em paz, unida para o louvor do nosso Deus. Tem como se entristecer diante disso? Pastor, a luta é grande. Meu irmão, eu queria chamar a sua atenção. Tire os seus olhos das lutas e coloque os seus olhos em Deus. Se nós focarmos os nossos olhos somente naquilo que nós não temos, nós não iremos avançar, nós iremos retroceder. Olhe para Cristo, porque Ele tem feito grandes coisas no meio de nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Olha a alegria dos aniversariantes do dia. Daqui a pouco vai ter bolo, eu não sei aonde, mas aguardo o convite. Deus tem sido bondoso para com a nossa igreja local. Aí vem a oração de Paulo. Paulo ouve falar, Paulo se alegra pelo que Deus tem feito naquela igreja local, e agora ele ora. E aí vem a primeira oração de Paulo, primeira petição. Na verdade, esses versículos 15 ao versículo 23 é uma intercessão pastoral. Paulo vai dobrar os seus joelhos, Paulo vai orar a Deus pela igreja local. Finalzinho do versículo 16 e o versículo 17, Paulo diz assim: fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí vem a primeira oração de Paulo, versículo 17. Primeiro conteúdo da oração de Paulo. Para que, olha a oração, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo aqui intercede a Trindade. Percebendo a leitura? Eu faço sempre oração ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que derrame sobre vós, talvez, provavelmente na sua Bíblia, como na minha está escrito, Espírito com E minúsculo. É com E minúsculo? Está escrito? No original grego, a palavra para Espírito é pneuma. Pneuma tanto vale para Espírito do homem, como Espírito Santo. Os comentaristas vão dizer que o que Paulo está pedindo aqui, não é que Deus dê espírito humano de sabedoria ao homem, mas é que o Pai, por meio do Filho, derrame do seu Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, sobre a vida de cada crente daquela igreja local. Perceba, o que Paulo não está pedindo é que o Pai derrame o selo, que ele já tinha afirmado nos versículos anteriormente. Mas o que Paulo está pedindo aqui é que o Pai derrame avivamento sobre a igreja local. Avivamento. Só que falar sobre avivamento nos nossos dias é difícil. Sejamos sinceros, o que vem à nossa mente quando nós ouvimos falar sobre avivamento? Bagunça, é gente falando em língua que ninguém entende, nem ele, é grito, pulo, cair no chão, rolar. Não é isso que Paulo está pedindo aqui. Isso não é avivamento. Paulo está pedindo que o Pai derrame sabedoria e conhecimento de Deus. Duas coisas profundas sobre Deus. Paulo está pedindo, meus irmãos, a Deus, para que Deus derrame sobre a igreja local fome e sede da palavra de Deus. Isso é o verdadeiro avivamento. Para isso é necessário estudar, meditar e conhecer sobre quem Deus é.
Você percebeu que isso que eu acabei de afirmar sobre o que Paulo está pedindo em relação ao avivamento é totalmente contraditório aos nossos dias? Sabe o que Paulo está pedindo aqui ao Pai? Que a igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. E aí, quando se fala em ser cheio do Espírito Santo de Deus, vem à mente manifestações extraordinárias, bizarras e irracionais, que são atribuídas ao Espírito Santo de Deus. Paulo e a Bíblia nos ensina que avivamento, que ser cheio do Espírito Santo de Deus é ser cheio de conhecimento da palavra de Deus e de sabedoria para tomar as decisões certas, pautadas na lei do Senhor. Isso é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo de Deus. E essa é a oração que Paulo faz, que a igreja na cidade de Éfeso seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Essa tem sido a nossa oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que gira, que pula, que grita ou que cai. Uma igreja, presta atenção, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que medita na lei do Senhor de dia e de noite, cheia de conhecimento. E eu digo mais, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem respostas para tudo. Pastor, como eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus? Avance um pouquinho mais, algumas páginas, ainda em Efésios capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios. O versículo de número 18. Nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouquinho, mas vamos chegar lá. Perceba o que Paulo diz. Capítulo 5 de Efésios, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, e aqui a gente não vai falar sobre isso hoje, no qual há dissolução. A ordem de Paulo é qual? Enchei-vos do Espírito. Perceba, no capítulo 1, que nós estamos analisando, no versículo 17, Paulo ora e pede para que o Pai derrame do seu Espírito de sabedoria e entendimento sobre a igreja local. No capítulo 5, nesse versículo 17, há uma ordem. E a ordem é o seguinte: todos nós, membros da igreja local, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Como eu sei, é que eu vou explicar a você rapidamente. Como você sabe se você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus? É pelo tamanho do vestido? É pelo tamanho da saia? Olhe seus olhos, capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu marido como uma mulher sabe que é cheia do Espírito Santo de Deus, sendo uma boa auxiliar dentro da sua própria casa. Você pode girar, você pode ir para o culto do reteté de Jeová, afirmar que você é cheia do Espírito Santo, mas se você não trata bem o seu marido, de santo você não tem nada, e de espírito muito menos. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é submissa ao seu marido como ao Senhor. E os homens? Para os homens não ficar se achando, não é? Não, pastor, para por aí, tá bom, deixa só nas mulheres. Corra seus olhos, versículo 25. Como um homem pode ser cheio do Espírito Santo? Ou como um homem demonstra que é cheio do Espírito Santo? Versículo 25. Maridos, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Como um homem demonstra que é cheio do Espírito Santo? É sapateando no culto? É amando a sua
esposa. Parou por aqui, pastor? Olha o capítulo 6, verso 1. Filhos, porque isso é como um jovem pode ser cheio do Espírito Santo. Como um jovem demonstra que é cheio do Espírito Santo? Obedecendo aos pais. Por quê? Versículo 2, capítulo 6. Honra, que é o primeiro mandamento. Por quê? Versículo 3. E sejas de longa vida sobre a terra. Queridinho, honre seu pai e sua mãe. Você percebe que é contraditório? Eu sou um jovem cheio do Espírito Santo, falo em língua estranha, tenho revelação, tenho visão, vejo o que ninguém vê, tenho revelação do que ninguém mais sabe, mas trata mal pai e mãe em casa. Você não é cheio do Espírito Santo. Isso é na prática. Não é em 2 horas de culto que você é cheio do Espírito Santo. Acabou o culto, acabou o mover. Não, queridinho. Você é cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida, inclusive dentro da sua casa. As mulheres auxiliando o marido amando a esposa, os filhos obedecendo aos pais e mães, porque esse é o mandamento do Senhor. Agora versículo 5, o empregado, você que trabalha como empregado, como eu sei que você é cheio do Espírito Santo? Versículo 5, quanto a vós outros, servos, que é a terminologia para os nossos dias, empregados, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como você é no seu trabalho? Você é aquele empregado que dá trabalho? Até para encontrar é difícil. Numa linguagem de quem trabalha em indústria, é o famoso nó cego. Você não é cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo, ele é alguém que chega no horário e sai no horário marcado. Versículo 9. E você que é patrão, que pensa que é cheio do Espírito Santo, humilhando o seu empregado. Versículo 9. Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, os servos, deixando-as, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Você que é patrão, trate bem o seu empregado. Mais uma vez, o que Paulo está tratando aqui é sobre uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, e que não tem nada a ver do que nós vemos nos nossos dias, pulo, grito, não tem nada a ver com isso. O culto, meus irmãos, é racional. Você trata bem a sua esposa? Não é aqui até abraça, né? E não adianta beliscar, tá, irmã? Eu estou olhando aqui. Você trata bem os seus pais? Você é um bom filho? Você é obediente a seus pais? Quem ainda os tem? As nossas decisões devem ser tomadas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a oração de Paulo. Primeiro conteúdo da oração de Paulo. Paulo não pede que a igreja seja rica.
Paulo não pede que a igreja seja próspera financeiramente falando. Paulo não pede que os irmãos sejam curados das enfermidades que certamente havia na igreja de Éfeso. Paulo não pede que ninguém fique rico. Paulo pede que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Agora eu queria rapidamente, eu preciso fazer esse destaque. Qual é a diferença no âmbito teológico? Qual é a diferença de revelação, inspiração e iluminação? Perceba, em primeiro lugar, revelação foi um ato exclusivo de Deus em mostrar as verdades sobre o Messias. É isso que significa, resumidamente, revelação. Revelação foi um ato no passado, no Antigo Testamento, que Deus teve como um ato de se revelar ao seu povo. Onde nós podemos ver isso? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2, quando o autor aos Hebreus diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, destas tais estão revelação aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Revelação foi algo que aconteceu no Antigo Testamento. E é por isso, e aqui eu queria aplicar, aqueles que nos visitam, que já talvez tenham ouvido, a igreja presbiteriana é uma igreja cessacionista. Somos uma igreja cessacionista, porque o dom de revelação cessou. Foi no Antigo Testamento e apontava para Cristo. Quando Cristo se fez um de nós, a revelação cessou. Hoje não existe mais revelação como nós vemos no Antigo Testamento. Por exemplo, com Isaías. Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo e teve revelações de Deus e escreveu em relação à obra de Cristo. Cessou. Não há mais revelação. Pastor, e aquela irmãzinha que revela o futuro? Ela está enganando você. Não existe mais. Em primeiro lugar. Por quê? Porque o objeto da revelação era o Messias. Quando o Messias veio, se encarnou, não tem mais revelação. Ele já estava no meio de nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Não existe mais revelação. No Antigo Testamento cessou. Segundo lugar, teologicamente falando, e inspiração. A inspiração foi um ato em que o Espírito Santo soprou aos escritores das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia rapidamente. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Segunda Timóteo 3, versículo 16 e o versículo 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Perceba o que Paulo diz. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada. Essa palavra inspirada no grego é a palavra theopneustos. Theo, Deus. Pneustos, soprada. Ou seja, o Espírito Santo soprou a palavra para que os autores bíblicos escrevessem ela. Por isso que Paulo diz, toda a Escritura, ela é inspirada, ela é soprada por Deus. Essa é a palavra inspiração. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever os 66 livros que nós temos nas nossas mãos. Pastor, ainda hoje existe o dom de inspiração? Não. Cessou. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que ainda hoje continua o mesmo dom de inspiração, de tal maneira que homens ainda hoje estão escrevendo mais relatos bíblicos.
Por isso que a Igreja Católica não tem 66 livros, ela tem mais números, e ainda vão ser acrescentados outros livros, porque ela acredita que a palavra de Deus ainda está sendo escrita nos nossos dias. Nós acreditamos que a inspiração cessou nos 66 livros da Bíblia. O último inspirado por Deus foi o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Cessou. Não existe mais inspiração. Tem alguns pastores aí, falsos pastores, que afirmam que a Bíblia precisa ser reescrita. É totalmente antibíblico. Toda a escritura é inspirada. Fechou o cânon. Não há mais espaço para colocarmos mais. São esses os livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, a iluminação. Perceba, revelação cessou. Inspiração cessou. Então o que nós temos hoje? A iluminação do Espírito Santo de Deus. O que significa iluminação? É o ato em que o Espírito Santo traz compreensão à nossa leitura bíblica na palavra de Deus. E esse é o pedido de Paulo. Paulo não está pedindo na carta aos Efésios que Deus traga uma nova revelação. Volte comigo para Efésios, capítulo 1. Versículo 18. O pedido de Paulo é o seguinte: e iluminados os olhos do vosso coração. Esse é o pedido de Paulo. Paulo não pede novas revelações. Mas pastor, no versículo 17 que nós acabamos de ler, Paulo pede a revelação. Sim, mas Paulo não pede uma nova revelação. A revelação que Paulo pede no versículo 17 é a revelação do pleno conhecimento. E onde está o pleno conhecimento de Deus? Na palavra de Deus. O que Paulo está pedindo é que a igreja tenha sede e fome desta palavra. E não somente isso, mas que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do nosso coração. Ou seja, não adianta lermos por lermos a palavra, nós precisamos compreendermos o que a palavra diz ao nosso coração. É como se Paulo estivesse orando para que Deus abrisse o entendimento dos leitores da palavra de Deus, para que eles pudessem compreender essa palavra. Sabe aquele momento que você vai no culto e o pregador prega fielmente a palavra, e você não tinha ouvido falar antes, e você do nada, agora eu entendo. Eu ouvi isso tantos anos de maneira errada, mas agora eu entendo. Não é que você entendeu, é que o Espírito Santo trouxe iluminação à sua mente, para você compreender a palavra de Deus. E esse é o pedido que Paulo, apóstolo e pastor dessa igreja, pede a Deus. Ó Deus, que o teu povo na quarta igreja tenha fome e sede da tua palavra, e que ao ler a tua palavra, o teu Espírito Santo traga a iluminação à mente daqueles irmãos, para que eles possam compreender o que Deus quer falar ao nosso coração. Por isso que nós oramos, meus irmãos. Ó Deus, fala com o teu povo, fala ao meu coração, fala comigo. E aí o pregador se levanta, lê, expõe a palavra, e é o Espírito Santo quem abre a mente. É por isso que nós temos tantas pessoas com PhD, com doutorado, que leem a palavra e jogam essa palavra de lado como se fosse apenas mais um livro. E aqui estamos nós nessa noite, diante da palavra do Senhor, compreendendo a palavra de Deus ao nosso coração. Isso é o Espírito Santo de Deus quem faz. Podemos evangelizar, podemos pregar, mas quem ilumina a mente é o Espírito Santo de Deus. Não por força, diz o profeta, boca de Deus, não por força, nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. O meu Espírito. E essa é a nossa oração. Todas as vezes que nós nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus, nós precisamos orar. Ó Espírito Santo, fala ao meu coração. Mas qual é a finalidade do pedido de Paulo?
Por que Paulo pede ao Pai que derrame do seu Espírito Santo sobre os crentes? Versículo 18 e o versículo 19. Olha o motivo. Perceba a motivação do pastor nessa oração pela igreja. Versículo 18, versículo 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Sabe o que Paulo pede, meus irmãos? Por que Paulo pede? Para que nós venhamos a ter a mente iluminada, para que nós possamos descansar. Descansar. O mundo está um caos. O mundo em que vivemos se caracteriza com a época do desespero. De um lado, desespero. De um outro lado, incompreensão. Você vai em certos cultos de igrejas ditas evangélicas, você tem vergonha. É tanta loucura em nome do Espírito Santo. Foi-se o tempo de vassoura ungida, de água ungida, foi-se esse tempo, a coisa tem piorado. Eu trouxe aqui, quando nós falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, um relato de um irmão que foi convidado para um culto de oração numa dessas igrejas, e a irmãzinha que estava do lado dele nesse culto de oração começou a girar, rodar, falar em línguas que ninguém entendia, e com os braços abertos, e quando ele percebeu, levou uma cacetada. Caiu no chão. Quando se levantou com a boca ensanguentada, olhando para aquela mulher cheia do Espírito Santo, disse: minha irmã, está com calma. É o que a gente vê nos nossos dias em muitos lugares. Cultos de mistério. Deus está revelando ali o futuro, e a massa evangélica cega vai e corre desesperado. A revelação aqui, aí todo mundo corre para cá. Não, agora é ali, tem um profeta ali, todo mundo corre para lá. Uma loucura desenfreada. Vem aqui para frente e nós vamos orar para que você seja cheio do Espírito Santo, e você vai para frente e já tem uma irmãzinha atrás de você, segurando e esperando a hora de você cair. Que loucura é essa? Isso não é Espírito Santo. Nós não vemos isso em nenhum lugar da Bíblia. Que loucura! Saiu agora há alguns dias uma denominação inteira. O pastor presidente dessa denominação enviou um ofício a todos os obreiros dessa denominação, e o ofício dizia o seguinte: a partir de hoje eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo, e os homens estão proibidos de vestir bermuda. Recentemente, não somente no culto, o que é lógico, mas na sua casa você está proibido, homens. Mulheres, a partir de hoje, o Espírito Santo falou no meu coração: mulheres, não pintem os seus cabelos mais, é pecado. O Espírito Santo vai confrontar você pelo seu pecado. Que loucura! Doutrinas de homens. Um outro pastor de uma outra denominação está segurando a igreja, o poder. Essa igreja é minha, eu não saio daqui ninguém me tira, porque eu fui colocado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Foi na congregação, tirou o obreiro da congregação, porque o obreiro disse: pastor, o senhor está errado. Ele disse: estou errado, o Espírito Santo está me dizendo, você agora está fora. Loucura! Talvez, meus irmãos, essa mensagem seja tão urgente. Tantos crentes enganados por falsos pastores, dizendo que estão cheios do Espírito Santo de Deus. A mensagem do Espírito Santo é que um dia, e essa é a esperança, é que um dia aquele que subiu aos céus voltará para nos buscar.
É isso que deve trazer conforto ao nosso coração. Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que conforta o coração de alguém cheio do Espírito Santo? É que um dia nós veremos aqueles irmãos que já partiram para a glória. Nós estaremos com eles, adorando e exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a oração de Paulo. Confortem os seus corações, porque nós veremos aqueles que partiram em Cristo na glória. Ele é o nosso Consolador. Alguns, nesse final de ano, na noite de Natal, de Ano Novo, irão sentir a ausência daqueles que partiram, porque não estarão esse ano, talvez mais uma vez. E Paulo ora para que a esperança que vem do Espírito Santo conforte e console os corações. É isso, meus irmãos, que Paulo ora, para que o Espírito Santo derrame da riqueza da sua glória, da suprema grandeza do seu poder, que excedeu em Cristo Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos. Perceba o que Paulo diz, versículo 20 ao versículo 23. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo do seu pé, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aprendemos aqui, meus irmãos, que diante de um mundo caótico que nós estamos vivendo, esse Deus que ressuscitou o Filho dos mortos, é Ele quem tem o controle das nossas vidas. E aqui eu queria trazer, já estamos partindo para a conclusão, para a síntese, mas eu queria trazer uma palavra pastoral nessa noite, diante desse texto. Que nós possamos colocar os nossos olhos no Senhor Jesus. Como eu falei, talvez alguns vão passar dias tristes. Que o Espírito Santo, essa é a oração de Paulo e a minha oração como pastor dessa igreja, que o Espírito Santo venha nesse momento confortar o seu coração, trazendo esperança de que um dia nós estaremos juntos. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá luto, não haverá pranto. Que você nessa noite seja cheio desse Espírito, que traz paz nos dias maus, que traz refrigério no dia da tempestade. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas. Que Deus derrame sobre nós da sua graça e da sua bondade sobre as nossas vidas. Queria concluir nessa noite, chamar os irmãos do louvor. Queria concluir com algumas aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação: a igreja depende totalmente de Cristo Jesus. Não se engane. Talvez você está aqui conosco e veio de uma denominação como essa, onde ser cheio do Espírito Santo é ser movido por coisas extraordinárias. Não.
Percebeu que é nas coisas ordinárias da vida? Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não tem a ver com essa bagunça que a gente vê hoje. É em casa. É como você trata os seus filhos, como você trata a sua família, como você trata os seus irmãos. Paulo ouviu falar que nessa igreja tinha fé e amor. E Paulo ora que Deus derrame do Espírito Santo cada vez mais nessa igreja. Não para que haja mover espiritual. O culto hoje foi uma bênção. O culto hoje foi tremendo. O que foi pregado, eu não lembro o que foi pregado, eu sei que foi tremendo, porque houve um mover do Espírito Santo. Não, irmãos, isso não é culto, não. Isso não é mover, não. O Espírito Santo move o nosso coração para sermos melhores servos, melhores homens, melhores mulheres. Que você saiba disso nessa noite. Nós dependemos totalmente de Cristo Jesus, porque Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Segunda aplicação, nós estávamos perdidos, lembra? Nós aqui estávamos mortos, e foi Ele que nos achou, foi Ele que nos encontrou. Nós estávamos mortos, e foi Ele que nos vivificou. Que você seja iluminado nessa noite, para que você possa compreender e sair daqui mais servo, e que glorifique ao Senhor todos os dias da sua vida. Vamos louvar o Senhor? Convido você a ficar de pé. Essa é a oração do pastor. Enche o teu povo do Espírito Santo.